Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos. Amém. Pode se assentar, aqueles que estão em pé, em nome de Jesus. Nós vamos estar dando uma explanada na palavra de Deus aqui. A gente veio de uma sequência, os 2 domingos consecutivos, o pastor pregando sobre as sementes lançadas, Uma lançada no caminho, outra lançada no meio dos espinhos, outra lançada em meio às pedras e a outra lançada na terra boa, Acredito que nesses 2 dias nós pudemos nos identificar diante dessas palavras ministradas aqui neste lugar. Eu lembro que quando eu vim para Jesus, uma das coisas que eu clamava a Deus é que eu não fosse as 3 primeiras sementes lançadas naquela terra. Eu não queria ser aquela terra. Eu falava para o Senhor que eu queria ser a terra boa, para receber a palavra do Senhor e que essa palavra ela venha, gerar 30, 60 e 100 por 1. E a gente tem testificado o que Deus tem feito por meio, da minha vida. Eu não estou aqui para vangloriar, mas a gente sabe que Deus, tem nos usado para a glória dele e a gente está aí na dispensação do Senhor para cumprir aquilo que Ele nos concedeu, que é cumprir o ID, queridos. O ID é para todos nós. Todos nós fomos chamados para evangelizar e para falar do amor do Senhor, sem distinção nenhuma, seja criança, seja jovem, seja velhos, quem for. O Senhor dá uma ordem no imperativo para nós, que nós fôssemos e pregássemos o evangelho a toda criatura. Esse mandamento é para todos nós. Queridos, no dia de hoje eu estava conversando com a minha pequena do meio, a Emanuele. E aí eu disse para ela que Jesus estava voltando. E ela falou, como é que é isso aí, papai? E aí eu comecei a explicar um pouquinho sobre a vinda de Cristo. Ela falou, mas quando Cristo vier, o senhor vai veinho? E fazendo umas perguntas, para mim, como que ela ia, como que eu ia, será que eu ia com esta roupa? E a gente teve um papo bem legal ali, e a gente começou a falar sobre a vinda de Jesus, que Jesus viria, entre as nuvens, que ele daria ordem aos seus anjos, para que viesse a juntar o povo escolhido dele na terra, e a palavra de Deus diz que as trombetas seriam tocadas. Aí eu disse para ela, a trombeta vai soar o seu nome, vai dizer Emanuele, Micaele, e você vai ouvir a voz do Senhor. Queridos, os nossos filhos precisam saber que Jesus está voltando. O mundo precisa saber que Jesus está voltando. Nunca foi tão real a vinda de Cristo. Nós temos visto por notícias o que está acontecendo. Nós temos visto os donos do mundo se reunindo para levantar um novo líder na terra. Queridos, nós não podemos, como igreja, dormir. Nós temos que abrir os nossos olhos e viver segundo a vontade do Senhor. Deus, Ele tem uma vontade para mim e para você. Muitas vezes nós estamos confusos na casa do Senhor, porque infelizmente nós não consultamos aquilo que precisa ser consultado, que é a palavra de Deus. Ele está ministrando no nosso coração todos os dias, queridos. Às vezes nós vemos pessoas que vêm dentro da igreja esperando que o pregador traga uma palavra. Nada contra, queridos. Mas eu acredito que Deus, Ele revela a sua palavra na sua palavra. Às vezes nós esperamos pregadores falar com a gente. Nossa, hoje eu vou lá, vamos ver o que Deus tem para mim. Queridos, Deus, Ele quer falar contigo. Deus, Ele quer falar comigo no privado. Deus, Ele quer que eu e você separe um tempo para conversar com Ele. Que nós sejamos um pouquinho mais profundo. Que nós temos um pouco mais de intimidade com Ele. E infelizmente, queridos, nós achamos que crer somente em Deus, que confessar Jesus somente é o suficiente. A gente estamos vivendo um tempo, queridos, que não é tempo de perder tempo mais. O negócio é sério. A gente precisa levar o Evangelho de Cristo um pouquinho mais a sério. Precisamos entender a mensagem de Jesus para as nossas vidas. Conversando com alguém ontem, falando um pouquinho sobre isso. Nós precisamos de deixar de viver uma fé egoísta, pensando somente em nós. Eu estou salvo e está tudo bem.
Querido, Jesus nos salvou para que nós viéssemos gerar vidas. Se eu e você fizéssemos agora uma reflexão do ano que passou, um ano muito difícil, um ano a qual tivemos a pandemia que infelizmente oprimiu muitas famílias e está oprimindo muitas famílias, pessoas que não conhecem Jesus. Essa pandemia veio como um juízo de Deus sobre ela. Nós que temos Jesus como nosso Senhor, nós vemos que ela veio como uma disciplina para nós. Querido, se eu e você fizer uma reflexão no dia de hoje e pensar quantos filhos na fé nós geramos neste ano, queridos, é algo muito sério que nós precisamos pensar. Sabe por quê? Às vezes nós vemos tantas pessoas dentro da igreja entrando em conflitos, porque infelizmente nós estamos vivendo uma fé vaga, uma fé vã, sem gerar filhos. Quem aqui já viu o casal que não tem filhos, como é atribulado aquele casamento, como que há sofrimento ali, como que eles anseiam por um filho, e por falta do filho começa a existir conflitos dentro de casa, porque o filho, queridos, ele vai completar a família. Nós que temos filhos, nós sabemos como que um filho é importante para nós como pais. E queridos, às vezes nós estamos vivendo com Cristo. Já viram aquelas pessoas que têm 30 e 40 anos, que estão vivendo ainda com os pais dentro da casa, sendo mimado ainda pelos pais? Filhos que infelizmente só dá trabalho para os pais. Ele não casou, ele não gerou uma família e infelizmente ainda está debaixo das asas dos pais. Às vezes nós nos comportamos desta forma no reino de Deus. Às vezes nós somos filhos mimados na presença do Senhor. E quando nós somos mimados, queridos, infelizmente é impossível de nós gerarmos uma família. Nós precisamos entender. Eu tenho visto a posição do nosso pastor nessa igreja. É uma posição de disciplina, queridos. Ele está pregando palavras pesadas em cima desse púlpito e usando ele como exemplo. Eu vejo pessoas às vezes dizendo coisas que ele falou em cima desse púlpito e usando contra a vida dele, queridos. Quando a palavra vem de encontro com nós, sabe, quando um pregador ele dá exemplo da sua vida, ele não está querendo dar exemplo de alguém ou de outras pessoas, ele dá exemplo de si. Ele põe a sua corda no pescoço. É como se ele estivesse se submetendo a tudo e a todos, se submetendo à vergonha, se submetendo à humilhação, queridos, para que eu e você viesse olhar para aquele exemplo, trouxesse para as nossas vidas, querido. A palavra de Deus é isso. Nós olhamos para o Antigo Testamento, queridos. Não é para nós olharmos a história das pessoas que padeceram na fé e que fizeram coisas erradas e ficar julgando elas. É para nós olharmos para a palavra de Deus. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, é para nós olharmos a atitude daqueles que perseveraram na fé, aqueles que desistiram, aqueles que pecaram e saíram do caminho do Senhor, e trazer para as nossas vidas, não julgar eles. A palavra de Deus precisa nos confrontar, queridos. Quando a palavra de Deus está nos afrontando, muitas vezes nós ficamos chateados por receber uma palavra de disciplina e nós queremos sair da igreja porque infelizmente não pregou o que eu queria ouvir. Queridos, para nós crescermos, nós precisamos ser confrontados. Eu tenho 3 filhas e eu sei o que eu estou falando. Eu não posso fazer o que elas querem, porque elas montam em mim. Elas querem fazer o que quer. E eu tenho que entender que eu tenho que manter a posição de pai, e ela tem que me respeitar como pai. E um filho obediente, queridos, existe uma palavra na Bíblia, eu não sei se você já leu, acredito que você já deve ter ouvido, que é melhor obedecer do que sacrificar. Queridos, vivemos e congregamos numa igreja a qual o nosso pastor nos dá liberdade. Às vezes nós confundimos essa liberdade com libertinagem. Fazemos o que queremos. Sabe, nós não temos submissão aos nossos líderes. Nós, infelizmente, cara, a gente olha para os nossos líderes como fosse qualquer pessoa. Se Deus levantou um líder, queridos, põe isso na mente de vocês, no nosso coração. Se Deus levantou um líder nessa igreja, é para que nós viéssemos nos submeter a ele, porque ele foi levantado pelo Senhor. Se você tem no seu coração de um dia ser um líder, fica tranquilo, viva como Davi. Davi foi ungido rei, queridos, e em nenhum momento ele gerou no seu coração a vontade de sentar no trono de Saul. Ele esperou o tempo certo.
E Deus levanta pessoas, queridos, nas nossas vidas para nos ajudar. Deus levanta pastores, presbíteros, diáconos. Deus levanta líderes de departamentos para que eu e você viemos respeitar. Nós não temos respeito nenhum. Às vezes nós vemos reuniões aqui que é só pela misericórdia do Cordeiro. Nós precisamos se tornar filhos, queridos. E ser filho de Deus é muito mais do que carregar um emblema de cristão ou de crente ou de evangélico. Queridos, ser filhos de Deus é nós nos comportarmos como filhos. Ser filhos de Deus, queridos, é nós termos um estilo de vida diferente, semelhante a de Cristo. Às vezes nós ouvimos pessoas dizendo que seria impossível de nós vivermos como Cristo viveu, sendo que o próprio Cristo nos disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele. Sabe, às vezes nós nos escondemos atrás das nossas vergonhas, atrás dos nossos problemas, ficamos ali escondidos, nós não confessamos os nossos pecados, nós não falamos daquilo que nós estamos fazendo, que está entrando em contradição com a palavra de Deus, e nós vivemos doentes na fé, quando nós teríamos que estar sãos, nós teríamos que estar curados, sarados, para que quando entrasse uma pessoa ali do mundo, eu e você viéssemos abraçar ele e dar uma posição de filho para ele também, ser um exemplo para as pessoas lá fora. É essa posição que nós precisamos tomar, queridos. Por que a igreja de Cristo não cresce? Porque infelizmente nós não pegamos a responsabilidade que Deus concede a nós. Queridos, ser cristão não é vir numa tribuna pregar. Ser um cristão não é pegar um microfone para cantar ou tocar qualquer instrumento. Ser cristão é muito mais do que isso, queridos. Eu vou testemunhar algo que aconteceu comigo ontem, que eu me emocionei. Queridos, não é eu. Quando eu usar o termo eu aqui, eu quero que vocês entendam que Jesus Cristo, a gente está na videira, está grudado nele. Ele é a nossa raiz. E Ele produz bons frutos em nós. E ontem eu conversando com um rapaz, ontem ele mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. Eu não sei onde que ele pegou meu WhatsApp. Deve ter sido no meu Facebook. E aí ele disse assim para mim: eu estava orando e Deus mostrou você para que você viesse me dar um tratamento espiritual, que eu estou precisando de um conhecimento a mais. E ontem eu fui visitar ele, queridos. Sabe por quê que Deus mostrou eu para ele? Porque um dia o carro dele estava com o pneu furado, e ele estava andando com o pneu furado e o pneu batendo. Eu parei ele e socorri ele. E ele falou para mim: por isso que Deus mostrou você para mim. Aquele dia você mostrou para mim que era um filho de Deus. Sabe, queridos, uma atitude simples. Eu não estou falando isso para me vangloriar. Eu estou falando isso para que seja exemplo. Às vezes nós deixamos de fazer uma bondade para alguém e perdemos a chance de trazer alguém para Jesus. Sabe, nós vivemos uma fé tão egoísta. Somos amantes de si próprio. Estamos tratando dos nossos assuntos, deixando os assuntos de Deus de lado. Sabe, queridos, igreja somos nós. Pregar evangelho, nós temos que pregar em todos os lugares, não é só aqui. A responsabilidade de trazer as pessoas para Jesus, de discipular, não é do pastor e não é dos obreiros. A responsabilidade é de todos nós. Todos nós somos culpados quando alguém cai no pecado, quando alguém se desvia dos caminhos do Senhor. Todos nós temos que trazer a culpa para nós e dizermos: Senhor, me perdoa porque eu pequei contra ti e pequei contra o meu irmão. Sabe, todas as vezes que sai alguém da igreja, nós temos que chorar. Todas as vezes que alguém se desvia dos caminhos do Senhor, nós precisamos chorar. Queridos, evangelho é muito mais do que nós aprendemos às vezes. Achamos que evangelho é algo tão superficial. Minha esposa está passando um momento crítico na saúde. E eu tenho visto, eu vou usar ela como referência, porque é minha esposa. Se ela quiser bater em mim depois, para bater também. Eu nunca vi minha esposa buscar tanto a Deus na enfermidade. Sabe, queridos, eu estava explicando algo para ela esses dias, estava falando sobre isso. Nós viemos para Jesus, nós
somos confrontados pela palavra de Deus. O Evangelho de Cristo nos condiciona a viver uma forma correta no Evangelho. E sabe o que a gente faz? Fica afrontando a palavra. Aí Jesus fala, vai lá, e a gente não vai. Ora pelo fulano, e a gente não ora. Vai lá e fala de Jesus para o ciclano, e a gente não fala de Jesus para o ciclano. E a gente está entrando em contradição. A nossa mente, querido, ela começa a entrar em contradição. E começa a torcer tudo. Quem tem carro sabe, quando ele está desalinhado ou sem balanceamento, quando a gente anda com o carro, a chance, a probabilidade do pneu ter menos vida é muito maior. E quando a gente alinha, né, Roberto? O carro ele anda certinho, a durabilidade do pneu é maior. Sabe, às vezes na fé nós estamos desalinhados, nós estamos desajustados. E aí aquilo vai minando a nossa fé, vai minando a nossa vida com Deus. E sabe o que acontece? Eu esfrio na fé. Aí eu começo a procurar alguém para me apontar, para me pôr o problema nela. E falar assim, por causa do fulano eu estou saindo da igreja. Por causa do ciclano eu estou abandonando a fé. Quando a gente sabe que o mais prejudicado é ela mesma. Eu queria falar um pouquinho sobre o trigo e o joio. Capítulo 13 do Evangelho de Mateus, verso 24. Jesus está voltando, queridos. Não é tempo de brincar. João, não é tempo de brincar mais. Sabe, eu vejo... Às vezes a gente fica observando, as pessoas estão tão dispersas, trocando Jesus como Esaú trocou a sua primogenitura com o seu irmão, por causa de um bocado de ensopado, por causa de nada. Eu e você fomos chamados para viver o melhor de Deus. Sabe, queridos, viver o melhor de Deus não é ter posses, não é obter objetos, não é obter carro, dinheiro. Ter o melhor de Deus é nós termos paz. O mundo precisa tanto de paz. Vemos tantas pessoas procurando psicólogo, psiquiatra para tomar remédio, para ver se consegue dormir, para ver se sai daquele momento de transe que está na sua mente. E quando a gente precisa só do Espírito Santo. Quando a gente precisa ser tratado de dentro para fora, sabe? E a gente fluir como um rio de água da vida, que sacia a sede daqueles que estão ao nosso redor. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 24 diz: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Reino dos céus, queridos. Nós vemos João Batista dizendo assim: arrependei-vos, raça de víboras, que é chegado o reino de Deus. Às vezes nós achamos que o céu vai ser quando nós ir lá no céu. Sabe, a Bíblia nos ensina que na festa do Pentateuco houve um mover numa casa onde tinha 120 homens. Todos nós conhecemos esse texto, fica lá no livro de Atos, capítulo 2, do verso 44 a seguir. Vai falar que ali eles estavam adorando o Senhor durante 50 dias. E de repente veio um vento, veio um som como de um vento impetuoso e encheu aquela casa. E foi distribuído línguas de fogo sobre aqueles homens. E eles ficaram cheios de Deus. E ali eles começaram a falar em outras línguas. E aquele povo que estava ali começaram a ouvir eles falarem nas suas próprias línguas. E se admiraram com aquilo. Queridos, o reino de Deus já foi apresentado para mim e para você. Não fique esperando você morrer para ver a glória. Deus, Ele apresenta a sua glória por meio do Espírito Santo.
A partir do momento que eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, eu confesso os meus pecados, eu me arrependo daquilo que eu faço, daquilo que eu fiz, daquilo que eu ia fazer, eu recebo o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito, queridos, ele é capaz de nos levar ao arrependimento. Ele é capaz de nos levar a confessar os nossos pecados. Não espere o reino de Deus vir quando Jesus vir na sua segunda vinda. O reino de Deus foi derramado deliberadamente sobre todos os homens, para todos aqueles que crerem. Nós podemos viver o reino dos céus. Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Quem que é este homem? Jesus semeou a boa semente, queridos. Deus, ele não tem pecado, não tem variação de pecado. Deus, ele não muda na sua palavra. Deus, ele é eterno em tudo que fala, em tudo que faz. O homem, Jesus Cristo, lançou a semente sobre o campo. O campo é eu e você, queridos. O campo é o mundo. A palavra do Senhor é boa, perfeita e ela é agradável. Somos confrontados pela palavra todos os dias. E muitas vezes nós fazemos vista grossa pela palavra que o Senhor está nos confrontando, e entramos no estado de rebeldia e achamos que Deus, ele não nos ama porque ele está nos disciplinando. A disciplina de Deus é boa, faz com que eu entenda qual que é a vontade dele, me põe novamente no eixo aonde eu teria que estar. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O inimigo, queridos, vem na surdina. Sabe aquele momento que você diz que não quer orar, não quer mais jejuar, você não quer mais ler a palavra de Deus? É o momento do seu sono, é o momento do nosso sono. E de repente, a gente nem percebe, ele vai semeando algumas coisinhas no nosso coração. Para fazer o quê? Para desviar a nossa visão, para desviar o nosso foco. Sabe qual que é o maior intento de Satanás nas nossas vidas? É desviar a nossa atenção. Nós damos atenção para tantas coisas, nosso coração está voltado para tantas coisas, menos para a palavra de Deus. Queridos, é uma palavra confrontadora. Fábio, mas essa palavra é muito pesada, queridos. Jesus, num certo tempo, estava pregando a palavra, e aqueles homens olharam para aquilo que Jesus estava pregando e disseram: essa palavra é muito pesada para nós. E de repente esses homens que viram milagres e prodígios, viraram as costas para Jesus e saiu andando, queridos. E Jesus olha para aqueles homens que ele tinha escolhido a dedo, para os 12 discípulos, e disse: e vocês não vão ir com eles? Apóstolo Pedro se levanta e diz: Senhor, para onde nós vamos? Que só o Senhor tem a palavra da vida. Queridos, Pedro entendeu que ele precisava ser tratado. Às vezes nós olhamos Pedro como se ele fosse alguém rude, alguém muito bravo. Mas nós vemos também um Pedro humilde, que se humilha diante das situações, que ele pede para Jesus ensinar ele. Sabe, nós não pedimos para que o Senhor nos ensine, muito menos um líder que está do teu lado. Às vezes nós estamos morrendo e não pedimos socorro por orgulho. Eu vou esperar o pastor ou o líder me ligar ou mandar uma mensagem no WhatsApp para mim, ou vir na minha casa. Queridos, o pastor, os líderes dessa igreja estão disponíveis para te atender. Paremos de ser mimados e levantemos as nossas mãos, assim como Pedro fez naquele momento que afundou naquele mar, e pedir socorro, queridos. É isso que nós precisamos fazer. A culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Precisamos sair da posição de vítima e entender que nós não somos mais vítimas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele nos levantou para sermos vencedores, campeões. Paremos de andar com a cabeça cabisbaixa, achando que o mundo está nos oprimindo. Nós somos príncipes, nós somos nações escolhidas.
nós somos o povo eleito do Senhor. Jesus nos chamou, queridos, para ser diferente. Enquanto aqueles homens dormiam, o inimigo ele veio e semeou a semente mal. Eu não sei se vocês sabem, eu descobri esses dias, eu achava que joio era uma planta, um espinho. Aí esses dias eu vi um vídeo, eu falei, cara, igualzinho. O joio é igualzinho o trigo. Muito semelhante. A única diferença é que dentro do trigo tem uma sementinha, tem um frutinho. E o joio ele não tem nada, ele é seco. Eu falei, cara, olha que visão de Jesus. Fiquei maravilhado. Verso 26 diz assim: e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então vindo os servos do dono da casa lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Hoje eu estava meditando nesta palavra. Às vezes nós cobramos o nosso pastor, né? Nossa, nosso pastor é ausente, isso e aquilo e tal. Só que vem comigo e olhe com esta outra visão. Nós vemos aqui que o Senhor que plantou o trigo, Ele descansou. Às vezes nós estamos na casa do Senhor, nós criamos uma certa expectativa de que o pastor discipline alguém porque fez algo errado. Sabe essa liberdade que eu e você temos de adorar? É Deus que está dando. Sabe por quê? Deus ele não quer ninguém falsificado no reino. Sabe por quê que Satanás e os demônios, os anjos caídos, eles tiveram tempo de se mostrar quem realmente eles eram? Porque o Senhor permitiu. Porque se no momento a qual Satanás, o arcanjo, aquele que entoava cânticos no reino dos céus, no momento que ele se revela a Deus, Deus percebe que ele é ruim, e Deus vai ali e ceifa a vida dele, aquela terça parte dos outros anjos não se revelariam. Sabe por que acontecem muitas coisas no nosso meio que parece que a pessoa não está recebendo uma disciplina? Porque assim precisa ser. O trigo ele vai crescer, mas assim como o trigo cresce, cresce também o joio. Queridos, nem todos que dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Nós precisamos ser autênticos na presença de Deus. E às vezes nós estamos vivendo como joio, achando que somos trigo. É forte, eu sei que é forte. No capítulo 11 de Romanos, apóstolo Paulo vai falar sobre a videira, e ele vai falar sobre a videira brava. A videira verdadeira, queridos, ela dá frutos. Ela gera o azeite. É uma árvore frondosa, uma árvore boa. Só que a videira brava, nem o seu tronco ela é usada para fazer alguma coisa. Ela é tão ruim que não serve para nada, queridos. Mas sabe o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar? Que essa videira brava, ela sendo enxertada na videira verdadeira, queridos, ela passa a dar fruto. Sabe, queridos, eu não vim aqui para dizer para a igreja ou apontar aqueles que são o joio, porque isso não me cabe. E nem queria também que cabesse a mim, porque acredito que geraria em mim emoções e que isso atrapalharia o juízo. Eu e você, queridos, às vezes
fomos chamados para o reino dos céus. O Senhor nos chamou como filho, mas infelizmente vivemos como joio. O Senhor, Ele traz ao nosso coração nessa noite. É uma reflexão que eu e você precisamos fazer. Como que está a minha vida diante do Senhor? Como que eu estou me comportando diante das circunstâncias a qual advém a mim? Quais estão sendo o meu comportamento dentro da minha casa? Quais que são os meus comportamentos no meu trabalho? Quais que são os meus comportamentos aonde eu estou? Será que realmente eu estou tendo uma posição de filho de Deus? Queridos, é um confronto, queridos, é um confronto. Entenda a palavra de Deus como confronto na sua vida. Não olhe para a palavra de Deus como afronta. Ah, hoje aquele gordinho baixinho subiu naquela tribuna para ficar me afrontando. Queridos, não é isso não. Como eu vou ficar feliz de chegar lá no céu, Roberto, encontrar a igreja toda lá, cara. Meu irmão, pessoas cheias de Deus, cheias de poder. O pastor pregou esses tempos atrás falando sobre o poder do Espírito. Nós precisamos do poder do Espírito. Nós precisamos esbravejar a glória de Deus. Às vezes nós dizemos, eu não tenho teologia, eu não tenho conhecimento bíblico. Quando nós olhamos para aquele endemoniado gadareno, que já não é mais endemoniado, que é ex-endemoniado, que se encontrava são, quando ele diz para Jesus assim, Senhor, deixa que eu te siga. Jesus olha para ele e fala assim, vai lá para os céus e mostra a glória do Senhor. Mostra o que Deus fez na sua vida. E ele saiu dali pregando entre as 10 cidades circunvizinhas e convertendo pessoas a Jesus. Ele não tinha experiência nenhuma, queridos, mas ele tinha uma coisa. Ele tinha gratidão por aquilo que o Senhor fez em sua vida. E essa gratidão que precisa ser gerada no nosso coração. Nós precisamos ser gratos ao falar do Senhor. Sabe aquele débito que a gente tem com alguém que nos ajuda na hora da dificuldade? Que você leva para o resto da vida e que você diz, eu agradeço muito ao fulano, porque no tempo que eu estava passando fome, eu não tinha dinheiro para comprar um pão para dentro da minha casa, mas aquele fulano me levou uma cesta básica. Essa é a gratidão que precisa ser gerada dentro do nosso coração. Quando nós vamos falar de Deus, que nós viemos falar com convicção por aquilo que aconteceu na nossa vida, com alegria. É dessa forma que nós devemos nos comportar nesse mundo. Sabe, queridos, o mundo está ausente de alegria. O mundo está triste. As pessoas perguntam para mim, de onde vem essa alegria, cara? Essa alegria, ela vem do Senhor. Essa alegria não é minha. Porque a minha alegria, queridos, ela é abafada com as dificuldades da vida. Eu também tenho dificuldades assim como qualquer outra pessoa. Eu tenho contas, eu tenho problemas na minha casa, eu tenho problemas aonde eu vou. Só que a alegria que é gerada em mim, ela vem do Espírito Santo de Deus. E essa alegria que nós precisamos buscar, essa alegria ela não vai mais sair, como diz o nosso amigo Fernandinho. Queres que vamos e arranquemos o joio? Não é o nosso papel apontar as pessoas, queridos. Eu posso disciplinar alguém e apontar o erro dela para ela particularmente, para que ela venha mudar a sua rota, para que ela venha mudar o seu caminho. Mas não é o meu papel apontar para ela e dizer que ela vai para o inferno. Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranquemos também com ele o trigo. Sabe, queridos, temos que ter cuidado com as palavras nossas. Vemos coisas que acontecem dentro da nossa igreja sendo espalhadas lá fora. Nós somos uma família, queridos. Nós somos uma família. Nós precisamos entender que nós precisamos nos proteger. Eu, quando era moleque, eu sou 5 anos mais novo do que o meu irmão Célio. E eu, quando era criança, a gente morou no orfanato, todos sabem.
E um protegia o outro, cara. Porque nós éramos família, nós entendemos que nós éramos irmãos. Mesmo em meio a tantas crianças, nós entendemos que nós éramos irmãos. Sabe quando a gente era criança no orfanato? Tinha a gangue dos pequenos e tinha a gangue dos grandes. Nós brigávamos entre nós. Só que lá na rua nós não aceitávamos ninguém brigar com a gente. Quando um pequenininho apanhava do orfanato, juntava todo mundo e ia lá para defender ele. Precisamos de lealdade. Sabemos o que é lealdade? Os 300 homens que seguiu Davi, lutando e guerreando do lado de Davi, eram leais a ele. Davi não precisou de mais um para ajudar ele nas batalhas. Ele tinha 300 homens leais. Precisa ser, na verdade, gerado dentro de nós esse espírito de lealdade, queridos. Precisamos ser leais à nossa igreja. Sabe quando nós vamos crescer? Quando nós começarmos a sarar as feridas. Quando nós começarmos a cuidar daqueles que estão doentes. Queremos tanta gente, queremos que essa igreja esteja cheia de pessoas. Mas como que ela vai estar cheia de pessoas, sendo que as pessoas que estão aqui dentro estão doentes? Não nos comportemos como o joio, queridos. Guarda essa mensagem no seu coração. Nos comportemos como o trigo. Ah, mas eu não sei como me comportar como o trigo. Eu te apresento a Bíblia, a palavra de Deus. Ela vai te dar direção, queridos. Sabe quando você fechar a porta do seu quarto e ficar ali durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas lendo a palavra de Deus? Deus, Ele vai falar contigo. O nosso coração está cheio de coisas. Hoje eu falei para alguém isso. Jesus, Ele fala sobre... Jesus, Ele fala sobre o vaso novo, o vaso velho com o odre velho com o vinho novo. Ele vai falar sobre a roupa velha com o remendo novo. Não existe eficácia. O vinho novo, queridos, ele vai fermentar e vai fazer com que aquele odre velho exploda e perca todo aquele vinho. Assim também a roupa. Aquela roupa velha, ela vai se deteriorar e a nova vai continuar e você vai perder a peça. Jesus, Ele está falando para mim e para você. Você precisa se esvaziar. Sabe o que é esvaziar? É nós chegarmos diante de Deus e confessarmos o nosso pecado. É nós chegarmos diante do irmão que nós ferimos ele e confessarmos o nosso pecado naquele irmão, para que nós venhamos ser libertos disso que nos aprisiona neste mundo. Nós precisamos ser livres, queridos, porque Jesus nos chamou para viver uma liberdade. Jesus, Ele quebrou os grilhões. Jesus, Ele quebrou as cadeias para que nós viéssemos ter liberdade, para andar com a cabeça levantada, sem dever nada para ninguém, queridos, porque a nossa dívida foi paga lá na cruz. Aleluia, Jesus. Deixai-os crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes. Queridos, presta atenção. Presta atenção. Não pense em se preparar quando você ouvir a trombeta. Esteja preparado, porque nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia, nós não sabemos o minuto, queridos. Jesus disse que nós não sabemos interpretar as estações. O Senhor não deixou tempo marcado para que nós não viéssemos viver uma vida relaxadas na fé. Nós não podemos saber o tempo, porque se nós sabemos o momento que o ladrão vier, nós vamos estar preparados. E o outro tempo nós vamos estar relaxados. Aí Jesus, Ele não fala para nós o tempo, porque nós precisamos estar sempre armados contra a armadilha de Satanás e fugindo de toda a aparência do mal. Queridos, Jesus, Ele não quer nos lançar no inferno. Jesus, Ele quer nos lançar nos céus por meio do seu sangue. Mas para isso nós precisamos entender o porquê que Jesus nos resgatou.
Nós não fomos chamados para sermos esquentadores de bancos. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho de Cristo e resgatar o máximo de pessoas possíveis. Jesus está voltando. Será que se Jesus viesse neste momento, eu e você estaríamos preparados? Sabe, queridos, ser filho de Deus é se manifestar como tal. Não é só eu confessar. Nós não somos salvos somente pela fé, como diz o apóstolo Tiago, porque a fé sem obras ela é morta. Nós somos salvos pela fé, uma fé que gera vidas. E nós precisamos nos atentar a isso. E Jesus ele fala assim: direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro quem? O joio. Ajuntai primeiro o joio em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei ao meu celeiro. Queridos, eu não sei como que está a sua vida espiritual. Eu não tenho uma bola de cristal e nem queria ter também. Assim como o pastor falou outro dia, eu não consigo cuidar nem dos meus problemas, muito mais do problema dos outros. A gente se compadece, a gente ora, a gente dá instrução, mas carregar o peso, Jesus ele fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que Jesus fala, eu vos aliviarei. Pastor não deve carregar peso de ninguém. Obreiro não deve carregar peso de ninguém. Eu e você temos que ter uma mentalidade madura, entender que os nossos problemas precisam ser lançados sobre o Senhor. E aí Ele vai trazer um fardo leve e suave para as nossas vidas. E as nossas almas encontrarão descansos. Eu não sei como que eu e você temos vivido. Eu não sei como que nós temos nos apresentado diante do Senhor. Eu acredito que é uma palavra dos céus para que nós, queridos, essa palavra é para mim também. Essa palavra do Senhor é confrontando o meu ego, é confrontando o meu orgulho, a soberba que existe dentro de mim. Eu preciso me humilhar para que o Senhor venha me honrar. Essa posição que nós precisamos tomar diante de Deus. Nos humilhar, queridos. Nos humilhar. Sabe, quando a gente levar um tapa no rosto e ter que dar outra. Jesus ele não falou no modo literal. Quando eu for afrontado por outra pessoa, eu abaixar minha cabeça mesmo estando certo. Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por esta palavra. Agradecemos ao Senhor, porque nós temos ainda a oportunidade de ouvi-la. Eu não vou poder acusar ninguém, Senhor, naquele grande dia, por não ter ouvido a palavra do Senhor. Somos mais pecadores quando o Senhor apresenta o Evangelho verdadeiro do Senhor, porque nós acabamos conhecendo a verdade do Senhor, que é pura e que é santa. E o Senhor possa nos enquadrar na Tua vontade, papai. Não deixa com que o nosso coração se ensorbebeça diante de uma palavra de confronto às nossas vidas. E que possamos receber a palavra do Senhor como disciplina, abaixar nossa cabeça e fazer aquilo que é melhor. Porque o Senhor, meu Pai, vive desde a eternidade. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece todas as coisas. Então, sendo assim, papai, o Senhor sabe o que é melhor para mim. E que o Senhor, meu Deus, venha estar nos abençoando. Que o Senhor venha estar nos guiando, nos direcionando, papai. Porque nós sabemos que a hora vem. Que o Senhor vem, papai, vem sem demora para buscar a Tua igreja. E que nós viemos estar preparados. E que nós não viemos estar nos preparando. E que quando os anjos, meu Pai, tocarem a trombeta. E que o Senhor aparecer nos céus, entre as nuvens, papai. Que nós viemos estar atentos, Senhor. Para que nós viemos ser elevados aos céus. Para que este corpo de morte, este corpo de cruz, ele venha a ser, meu Pai, glorificado. E que nós viemos viver, meu Deus, diante do Teu altar, diante do Teu trono, dando glórias a Ti, e com palmas nas mãos, papai,
Nós ansiamos pela vinda do Senhor. Meu Deus, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos, meu Pai, que o que é certo é errado e o que é errado é certo. Pessoas, meu Pai, meu Deus, afrontando a verdade do Senhor, mas nós sabemos que tudo isso aconteceria, e a Tua palavra nos ensina que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós viéssemos ter bom ânimo, Papai, e este ânimo nós sabemos, meu Deus, que ele provém do trono do Senhor, meu Pai. Nos encha de poder e de graça, e que possamos lutar, Senhor, contra as hostes do mal, como soldados que não desistem, Papai. Em nome de Jesus, nos abençoa, Papai, esteja conosco. Esta oração, Papai, que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Eu quero agradecer.